Amém, irmãos? Eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus Cristo nesse dia, né? Um bom dia para você, uma boa noite para você que vai ouvir à noite, amém? Esse vídeo nós vamos estar falando acerca de profetas, profecias, amém? Vai ser baseado nas Sagradas Escrituras, né? E de antemão eu já falo para você que a Bíblia ela é inerrante. Então tudo que eu falar aqui, baseado nas Sagradas Escrituras, é verdade. Agora tudo que eu falar baseado em visões, né, em sonhos, né, isso pode ser verdade ou pode ser mentira, né? Porque a visão ela falha. Porque muitas vezes ela é do homem. Existem 3 tipos de profecias. Existe a profecia inspirada pelo Espírito Santo, por Deus, que é a verdadeira profecia. A segunda é a profecia inspirada pela imaginação, né? Pela carne, pela vontade do homem. Essa é falha. E a terceira é a profecia inspirada pelos espíritos enganadores, pelos espíritos de demônios. Essa é perigosa, né? E essa é uma profecia que muitas das vezes ela pode até acontecer, mas ela não vem de Deus, amém? Então, de antemão, eu queria dizer para os meus amados irmãos que o estudo é baseado nas Santas Escrituras, né? Todos nós sabemos que a Bíblia ela contém 66 livros, né? Do Velho ao Novo Testamento. Esses 66 livros são divididos em 30, né? 39 livros fica no Velho Testamento, né? E o total de 27 livros no Novo Testamento, amém? Né? Totalizando aí 66 livros. Sendo que existe 7 livros apócrifos que não está incluso nas Sagradas Escrituras, porque eles não foram canonizados, não foram inspirados por Deus. Então, na Bíblia, né, de outras religiões, que não é a religião protestante, né, vai ter 7 livros a mais, aí além dos 66. Mas na nossa Bíblia Sagrada, né, nós apenas estudamos estes 66 livros que são canonizados, ou seja, que foi inspirado pelo Espírito Santo. Amém? Então, que Deus possa abençoar a sua vida nesse ensinamento. Vai ser muito útil para você que quer aprender acerca da palavra de Deus, acerca do conhecimento da verdade. Então, eu vou estar lendo um texto aqui de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, para a gente poder aí ter uma direção acerca do assunto que vamos estar falando nesse vídeo. Amém? Então, aqui no livro de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20, diz assim, ó: porque a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas homens santos falaram da parte de Deus, orientados pelo Espírito Santo. Então você viu aí que a profecia não é da vontade do homem, né? Se for da vontade do homem, ela não é de Deus. Mas a Bíblia diz que homens santos foram inspirados pelo Espírito Santo para falar da parte de Deus. Então, essa passagem bíblica aqui de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, está falando diretamente dos 66 livros das Sagradas Escrituras que nós falamos, que eu falei, né? Então, esse texto, ele relata que a Bíblia, né, ela não foi inspirada por vontade de homem. Porque muitas pessoas falam, mas a Bíblia foi escrita por homens, então ela pode ter erros. Não tem erro, amados irmãos. Quero deixar bem claro aqui, defendendo a palavra de Deus, ela não contém erro. Por quê? Porque os 66 livros das Sagradas Escrituras foram inspirados por Deus, pelo Espírito Santo, por Jesus Cristo, usando homens, né, santos. Tá bom? Então fique ciente disso. Então, tudo que está dentro desses 66 livros é verdade. Foi inspirado por Deus. Então, essa profecia, essa passagem aqui está falando da Bíblia. Eu não posso usar essa
passagem aqui para defender profecias de homens nos dias de hoje, para defender visões de homens nos dias de hoje. É claro que existem homens de Deus e mulheres de Deus nos nossos dias que são usados por Deus como profeta, como mensageiro da verdade. Mas esse texto aqui não defende as profecias que nós vimos hoje aí nas redes sociais, aí nas igrejas, né? Esse texto aqui está defendendo a canonização da Bíblia, né? A inerrância da Bíblia, a verdade da palavra de Deus. Então ele defende a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras. Amém? Então nós sabemos que no livro de Ezequiel, né, Deus ele levanta ali o primeiro, né, ali Deus levanta ali o profeta Ezequiel para profetizar para a nação dele. Então aqui está falando acerca de profeta verdadeiro, que nós vamos falar sobre acerca do verdadeiro profeta e do falso profeta. A verdadeira profecia e da falsa profecia, baseado na Bíblia. Amém? Então diz assim, Ezequiel capítulo 2, versículo 1. E disse-me, filho do homem, põe-te de pé e falarei contigo. Então aqui Deus levanta um homem santo, né, separado para mensageiro do Senhor, e diz, filho do homem, te põe de pé e falarei contigo. No versículo 2 diz, então entrou em mim o Espírito, né, Espírito Santo com letra maiúscula, quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. E disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel. Então, o primeiro objetivo aqui de Deus é enviar o profeta aos seus filhos. Né? Deus não vai enviar o profeta para outras nações. Primeiramente, ele envia para os seus filhos, porque ele quer um conserto com os seus filhos. Né? Ele quer um conserto com os seus servos, com a sua nação que tinha desviado. Né? E aí ele diz assim, filho do homem, eu te envio aos meus filhos, as nações. Aí ele diz, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Então primeiro ele envia para a nação de Israel, que é os filhos de Deus, e depois ele vai enviar para as outras nações, que são as nações rebeldes que se rebelaram contra Deus. Ele diz assim, ele e seus pais prevaricaram contra mim até este momento, até este dia. Eles, quem? As nações rebeldes e também os filhos de Israel. Prevaricaram significa pecaram, né, contra Deus. Então Deus aqui está levantando um profeta. Então no versículo 4 ele diz, e os filhos são de semblantes duro e obstinado de coração. Eu te envio a eles. Né? Então os filhos de Israel estão aqui desviados, com semblantes duro e coração duro. Né? Ou seja, sem querer ouvir a palavra de Deus, a verdade. Né? E a Bíblia diz, né, no versículo 4, e os filhos são de semblante duros e obstinados de coração. Eu te envio a eles e lhes dirás, assim diz o Senhor Deus. Né? Então aqui assim diz o Senhor Deus. Se Deus está mandando, então quem se responsabiliza aqui é quem? É o profeta ou Deus? Se eu tenho certeza que Deus está mandando, então quem se responsabiliza é Deus. Se eu não tenho certeza, então eu não posso usar o nome de Deus. Por quê? Porque se não acontecer, aí vai ser o quê? Vão julgar o profeta. Vão julgar a profecia. Vai dizer a profecia não aconteceu porque era falsa. O profeta também é falso. Porque se eu anuncio uma falsa profecia, eu sou um profeta falso. Então ele diz, versículo 5. E aí ele diz, eles quem? A nação, que ouça, que deixa de ouvir, porque eles são casa rebelde. Irmão, então o povo aqui estava desviado, o povo de Deus aqui estava numa situação de rebeldia. Precisava de um profeta para consertar esta nação, né? Para ajudar a nação a voltar a ser uma nação santa, uma nação espiritual, um povo de Deus, né? E ele continua dizendo, porque eles são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Então, quando Deus fala, né, a nação entende que houve ali no meio deles
um profeta, porque aconteceu a profecia. Então, no versículo 6, ele continua falando: E tu, ó filho do homem, não temas, nem temas as suas palavras, ainda que seja sarça, espinho para contigo. E tu habitas com escorpiões. Não temas as suas palavras, nem te assustes com o rosto deles, porque são casa rebelde. Então, irmãos, a nação, quando ela se rebela contra Deus, um povo, quando se desvia do caminho do Senhor, ele se torna como escorpiões. Ele diz: você habita no meio de escorpiões. Imagine você andar no meio de escorpiões, ou seja, andar no meio de pessoas que desviou do caminho de Deus e que não quer mais ouvir a palavra de Deus. As palavras de afronta que vêm contra o verdadeiro profeta, o julgamento que vem contra o verdadeiro profeta, mas se Deus mandou profetizar, você tem que profetizar. Nós temos que profetizar. Ele está recomendando aqui para Ezequiel. Então, no versículo 8, no versículo 7, de Ezequiel 2, ele diz assim: Mas tu lhe dirás as minhas palavras, que ouça, quer deixa de ouvir, pois são rebeldes. Ou seja, tapou os ouvidos, continue pregando. Fechou os olhos, continue pregando. Que ouça, o que deixa de ouvir. Mas se Deus mandou, tem que falar. Se Deus mandou profetizar, tem que profetizar. É contra o pecado, é contra o pecado. É contra a santidade, é contra a santidade. É contra a moral, profetiza contra a moral. É contra a moral espiritual, profetiza contra a moral espiritual. Se Deus mandar. Amém? Então ele continua falando no versículo 8. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo. Agora ele está falando com o profeta. Epa, pare e escute o que eu te digo. Para que você não fale o que eu não mandei. Para que você também não acrescenta o que eu não falei. Então ele diz: eu vou falar com o povo, mas você também tem que prestar atenção. Você também tem que estar consertado. Você também tem que estar em santidade. Para que eu possa te usar. Amém? Então ele diz: o que eu falo contigo, aí ele diz: não seja rebelde como a casa rebelde. Veja bem, irmão. Deus diz: olha, profeta, não seja rebelde como eles. Ah, não, eu vou fazer igual, tá todo mundo fazendo. Não seja rebelde. Faça somente o que Deus manda. Seja fiel, seja firme, seja constante na palavra de Deus. Então Deus diz: olha, não vai fazer como eles fazem. Porque existe muita situação que o profeta ele vai profetizar, mas pratica dos atos de pecados ali, que foi produzido no meio daquela, profecia. Então Deus ele recomenda aqui para que o profeta não seja também rebelde, que o profeta ele continua prestando atenção na palavra de Deus, que ele faça somente o que Deus manda. Então Deus diz: olha, abre a boca e come o que eu te dou. Irmão, aqui eu paro para explicar. O que é abrir a boca e comer o que Deus dá? É você ouvir a palavra de Deus e pregar aquilo que você ouviu de Deus. É você ler a palavra de Deus e pregar a palavra de Deus. Então você come a palavra espiritualmente falando e você fala a palavra de Deus. Você não vai acrescentar, você não vai criar moda, você não vai criar situação, você vai fazer o que Deus manda. Então essa é a recomendação que Deus está dando para o verdadeiro homem que se diz profeta, para o verdadeiro homem de Deus, que é o profeta de Deus, o verdadeiro profeta. Então, para a gente fazer essa conclusão, versículo 9, ele diz: então vi, e eis que uma mão se estendia para mim, e eis que nela estava um rolo de livro, ou seja, as escrituras, que ainda não era a Bíblia, era pergaminhos, rolos de livro, amém? No Velho Testamento. E ele diz no versículo 10, e estendeu-o diante de mim, e ele estava escrito, ele quem? O livro, por dentro e por fora. A palavra estava escrita por dentro e por fora. Então não tinha como você não ver, não tinha como o profeta não conseguir ver.
né? Não tinha como, a palavra de Deus estava ali, revelada para o profeta. E ele diz, por dentro e por fora, e nele se achava escritas lamentações, súplica e ai. Ou seja, lamentações, lamentando pela perda, pelo desvio do povo, pelo sofrimento do povo, né? Pela angústia do povo, né? Então é lamentação. Súplica, ou seja, estava escrito súplica para ele suplicar ao povo, para que o povo se converta. Pregue a verdade, pregue a palavra, pregue a verdadeira palavra da profecia desse livro, está escrito em Apocalipse, né? E também estava escrito ai. O que representa a palavra ai na Bíblia? Representa sofrimento,